Olá, meus alunos da terceira série, professor Diego aqui na área, mais uma vez com vocês. E hoje o nosso assunto, nós vamos trabalhar o descritor número 2 do SAEB. Esse descritor número 2 vai falar das relações métricas no triângulo retângulo. E aí eu já chamo a atenção porque é um conteúdo que muitos alunos deixam as questões de fazer. Por quê? Porque envolve muitas fórmulas. Aqui nós vamos trabalhar especificamente com a parte de geometria. E essa geometria está dentro de um triângulo retângulo. Vamos acompanhar no slide algumas propriedades. O que é o triângulo retângulo? Ele é retângulo porque ele tem uma presença do ângulo reto, que vale quantos graus? 90 graus. E dentro de um triângulo retângulo, quando a gente está trabalhando com as suas medidas, existe talvez o teorema mais famoso da matemática, que recebe o nome de Teorema de Pitágoras. E além do Teorema de Pitágoras, das relações entre hipotenusa e os seus catetos, a gente também tem outras medidas dentro do triângulo. Além de cada cateto poder ser uma altura, o triângulo ele também tem uma outra altura. Vai depender de como esse triângulo retângulo está posicionado. E além dessa terceira altura, cada cateto ele faz uma sombra, assim como é a nossa sombra no chão, assim como é a sombra de uma árvore no chão, assim como é a sombra de um prédio no chão. E essa sombra aqui dentro do triângulo retângulo, a gente vai chamar de projeções, que aqui recebe as letrinhas de M e N. Acompanha comigo aqui no slide para a gente entender esse tanto de fórmulas, mas talvez entender e não precisar decorar cada uma delas. Venha comigo aqui para a tela. Aqui eu tenho a representação de um triângulo retângulo e todas as suas medidas. Observe que esse triângulo ele está retângulo lá em cima. Então, de frente para o ângulo reto, eu tenho a medida A, que é chamada de hipotenusa. Está aqui. Os catetos B e C e as projeções M e N, conforme eu tinha falado. E o que seriam as projeções? Seriam as sombras. As sombras de quem? As sombras dos catetos, correto? E aí, tem esse monte de fórmulas aqui. Vamos entender cada uma delas? Eu vou fazer um T grandão aqui, ó, um T maiúsculo, e a gente vê quais foram as relações que eu consegui colocar aqui dentro desse T maiúsculo, ok? Desse maior T que eu vou representar aqui. Então, observa o que eu tenho, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Olha uma relação aqui, ó. E aí, por que eu estou representando isso? Porque é muito mais fácil eu fazer um triângulo retângulo na prova, colocar essas medidas, do que eu ter que decorar cada uma dessas relações. E aí, eu tendo isso, eu consigo identificar por esses T's o que cada uma dessas relações representa. Agora, se eu colocar um T invertido, ou seja, um T de cabeça para baixo, e eu vou representar ele como um T menorzinho, ó, eu tenho uma outra relação. E eu vou pôr um pontinho aqui nesse H, porque fala assim, ó, porque H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá aqui essa outra relação, correto? O que está sobrando dos lados? Sobrou um C. E esse C eu vou também colocar um pontinho nele, e vou pegar um C e vou trazer para cá, ó. Essa setinha trouxe aqui o que para mim, ó? Que o C ao quadrado é igual a M vezes A, passando aqui desse lado, ó. Olha uma outra relação aqui que eu tenho dentro dessas relações métricas do triângulo retângulo. O mesmo eu vou fazer com esse B. Eu vou pôr um pontinho aqui no B e vou também traçar uma setinha aqui para baixo, ó, unindo uma setinha com a outra. O que isso aqui está falando para mim? Que o B ao quadrado é igual a N vezes A, ok? Agora, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes, no triângulo retângulo, o B e o C pode estar mudando de lugar, o M e o N pode ter mudado de lugar, só que independente do lugar onde ele está ocupando, a relação não vai mudar. O que pode mudar, talvez,
é o B com M ou com N, ok? Então, se a gente entender o triângulo dessa forma, a gente consegue relembrar essas relações sem ter que decorá-las. E aqui que eu deixei de marcar esse tracinho, é a relação mais importante de um triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras, que ele fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Depois vocês vão voltar nesse vídeo, tirar um print dessa tela, lembrar de como eu fiz isso aqui e construir vocês mesmos cada relação dessa e depois vocês conferem se deu certo, correto? Vamos para as resoluções dos exercícios. Questão número 1, que é uma questão da última prova do SAEB, ele fala assim, ó, um bloco em formato retangular, né? Então está aqui esse bloco, é um paralelepípedo, representado pela figura abaixo, tem as arestas que medem 3, 4 e 6 centímetros. Tá vendo? Ó? 3 está sendo aqui essa largura, 6 está sendo aqui esse comprimento, essa parte aqui de baixo, e 4 está sendo aqui essa altura, correto? Olha só o que está pedindo. A medida da diagonal FC, ou seja, eu vou marcar essa diagonal aqui, FC, e já vou chamar ela de X. A gente gosta muito de calcular o valor do X, né? Então, a gente vai encontrar ela. Pensa comigo, se a gente fechar esse triângulo que eu estou enxergando aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, correto? Ele é retângulo aqui, ó, em A, certo? Esse lado aqui vale 4, porque é essa mesma medida aqui, porém eu não tenho essa diagonal. Por quê? Porque essa diagonal, ela também faz parte de um triângulo retângulo aqui embaixo, ó, que aqui ele vai ser retângulo em quem? Em D. E desse retângulo aqui, eu tenho essa medida que vale 6 e eu tenho essa lateral que vale 3. Então, ali também vale 3. Então, observa o triângulo que eu tenho ali inicialmente, ó. Eu preciso descobrir esse lado, que eu vou chamar de Y, que é esse daqui, ó, de Y. Esse lado aqui vale 3, esse lado aqui vale 6 e aqui eu tenho um ângulo reto. Gente, quem é cateto e quem é hipotenusa? Sempre quem está de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, gente, ó, Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Quem que é hipotenusa naquele caso? Y. Então, vai ficar y ao quadrado, que é igual. Quem é B e quem é C? Gente, tanto faz. Eu posso falar que é 3 ao quadrado aqui, como eu posso falar que é 6 ao quadrado aqui, como eu posso inverter esses valores. Isso aqui não vai sofrer alteração, tá? 3 ao quadrado, 9, 6 ao quadrado dá 36, correto? E quando eu somo aqui, ó, 9 mais 36, eu tenho quanto? 45. E aí, o que esse ao quadrado vira? Vira a raiz do lado de cá. Então, eu posso falar que y é igual a raiz de quanto? De 45. Eu vou parar por aqui mesmo, por enquanto. Por quê? É esse valor do y que eu quero encontrar? Não, lembrando que a gente quer encontrar o valor de x, essa medida. Vou trazer aquele outro triângulo maior para cá, para a gente enxergar o que eu vou calcular nele. Observe que eu quero o valor de x. Esse aqui embaixo é o valor de y, que vale quanto? Raiz de 45, a gente acabou de encontrar esse valor. E essa lateral aqui, ó, é essa mesma lateral, que vale quanto? 4, correto? De novo, quem é minha hipotenusa? Quem está de frente para o ângulo reto, que nesse caso é quem? É o x. Então, vou passar um traço aqui para a gente fazer o próximo cálculo. De novo, ó, Teorema de Pitágoras fala para mim que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aquela hipotenusa agora vale x, então x ao quadrado. Os catetos, lembrando da mesma forma, não importa quem é B e quem é C, tá? E aqui eu tenho uma raiz de 45. Então, eu tenho essa parte aqui que eu vou elevar ao quadrado. E aí, vocês vão perceber o porquê que eu não resolvi a raiz ali antes. Porque essa parte aqui, ó, eu posso cancelar a raiz com o quadrado.
vai ficar 4 vezes 4, 16, correto? Mas, como eu cancelei essa raiz aqui, vai sobrar para mim 45. Quando eu somar ali, ó, 16 mais 45, a resposta aqui dá 61. E o a ao quadrado vira o que do lado de cá? Vira a raiz. Então, tem x igual a raiz de 61. Observa que eu não vou precisar fazer mais nada aqui com esse cálculo. Por quê? Porque eu já tenho a letra E ali, ó, raiz de 61. Correto? Então, observa, não é uma questão facinho, mas eu preciso enxergar as propriedades que eu tenho aqui. E nessa questão, eu resolvi apenas utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima questão. Questão 2 está falando assim, ó, para reforçar a estrutura PQR, foi colocada uma trave PM, como mostra a figura abaixo. Então, observe, eu tenho um triângulo aqui, tá? Eu posso falar que ele é retângulo aqui nesse ponto, correto? Então, se ele é retângulo, essa medida todinha aqui para mim, ó, eu posso chamar ela de quê? De hipotenusa, tá? Então, talvez eu possa utilizar um teorema de Pitágoras aqui. Só que o que está pedindo aqui, ó, é a medida da trave PM. Gente, vamos entender uma coisa. Se eu perguntar a vocês, quantas alturas existe em um triângulo? São 3. Quais são elas? Essa medida aqui é uma altura. Se eu fazer um giro de 90 graus, essa base fica em pé, ela torna-se uma altura, aquela base ela passa a ser uma altura. Se eu fazer outro giro de 90 graus, essa parte aqui fica para baixo, então aqui fica sendo a altura. Então essa medida PM nada mais é do que uma altura do triângulo, correto? Mas eu não tenho informações suficientes ainda para poder encontrar ele, mas eu consigo encontrar o H, pela mesma ideia que nós utilizamos na questão anterior, Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras fala para nós que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Então, a minha hipotenusa A e os catetos que eu tenho ali, ó, é 3 e 4. Queridos, como nós estamos aqui na terceira série, a gente já consegue também identificar algumas medidas pitagóricas. O que são medidas pitagóricas? São 3 medidas que satisfazem o Teorema de Pitágoras. Vou mostrar qual é uma medida pitagórica com 3 e 4 aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e quando eu somo 9 mais 16, eu tenho aqui 25, correto? Se o a ao quadrado vira raiz, qual que é a raiz de 25? 5. Então, qual é uma tripla pitagórica? Vou escrever aqui, ó. 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. Por quê? Porque ele satisfaz o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, ok? Então, nesse desenho todinho aqui, ó, que eu vou esquematizar ele aqui embaixo, só para a gente entender melhor, eu já tenho mais informações dele, correto? Ó, aqui vale 3, aqui vale 4, aqui vale 5, e eu quero saber essa medida aqui, ó, que é uma altura, correto? O que eu falei do T maiúsculo? Lembra? Eu vou até representar ele aqui, ó, para vocês enxergarem. O que esse T maiúsculo fala para nós? Ó, quais foram as medidas que eu coloquei ali? Ó? Que 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. Que relação é essa? A vezes H é igual a B vezes C, correto? Então, ó, quem é o A? 5. O H eu estou querendo calcular. O B e o C tanto faz, pode ser 3 e 4 como 4 e 3, correto? Então, ó, 5H é igual a 3 vezes 4 dá 12. O 5 que está multiplicando passa dividindo. E quanto que é 5 dividido por 12? A resposta está em fração? Não, mas observa o tanto que ficou fácil ali também, ó. A única medida decimal que eu tenho aqui, ó, é a letra D, 2,4, ok? Posso até marcar ela. Mas vamos fazer essa divisão, ó.
quando eu pego 12 e vou dividir por 5, 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, né? Vai sobrar 2. Não tem mais ninguém para descer, põe vírgula aqui e acrescenta um 0. 20 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, essa medida aqui, ó, é 2,4 quê? Metros, ok? Porque as outras unidades de medida já estão em metros, correto? Vamos para mais uma questão. Questão 3 está assim, ó. Durante a decolagem, a aeronave elevou do solo com um ângulo específico e manteve uma trajetória linear até alcançar o final da pista, conforme ilustrado no diagrama abaixo. Então, observa, gente, ó, a aeronave subiu aqui, correto? E quando ela está nesse topo, ela está a 500 metros de altura. Consegue enxergar o triângulo retângulo aqui também, ó? Esse é o plano da base. E que mede quanto? 1.200 metros, correto? Vamos ver o que está pedindo? Conforme indicado no diagrama, qual foi a distância percorrida pelo avião desde o instante em que decolou até o momento em que alcançou a cabeceira da pista de decolagem? Gente, essa questão ela se torna mais fácil porque ela está com um desenho. Mas dava, se não tivesse a imagem, dava para a gente entender também? Dava também. O que eu preciso ter uma ideia é que como lá em cima falou que o avião levantou o voo, e eu quero saber qual foi a distância percorrida por ele, eu preciso saber essa distância aqui, ó, inclinada. Muitos alunos acham que essa distância em linha reta, correto? Então, isso aqui que dificulta para alguns. Gente, Teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho assim, ó, que a distância ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, lembrando que eu pus distância, mas se quiser colocar x também, tanto faz, ok? Quem é B e C, já falei que tanto faz qualquer medida. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é 1.200 metros, né, ao quadrado, mais 500 metros aqui também ao quadrado. Tá, aí fala assim, nossa, mas como que eu vou levar esse número tão grande ao quadrado? Vou preocupar só com essa parte inteira. 12 vezes 12 dá 144, ok? E aí, o que eu faço com o zero? Eu não elevei ele ao quadrado, então eu vou dobrar a quantidade de zero que tem ali, ó. Então, eu tenho esse número aqui, ó, 1.440.000, tá? Mais 500 ao quadrado, vou fazer a mesma coisa. 5 vezes 5 dá 25, correto? E os zeros eu dobro também, então vai ficar esses 4 zeros. Se tem 2 zeros, ele vai para 4. Quanto que dá aqui? 250.000, tá? Quando eu somo esse 1.440.000 mais 250.000, vai dar 1.690.000 aqui, ó. Correto? E aí, esse número que eu também tenho que colocar dentro da raiz, porque o ao quadrado vira raiz do lado de cá, tá? Então, 1.690.000. E aí, entra em mais uma parte que às vezes fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Gente, se eu preocupei em elevar ao quadrado somente a parte inteira, que é o 12 e o 5, vou preocupar em achar a raiz somente com essa parte inteira aqui, ó. Qual que é a raiz de 169? 13, correto? Então, isso aqui dá 13. O que eu fiz com os zeros? Não tinha 2 e foi para 4, então agora eu volto. Quantos zeros tem aqui? Tem 4. Vou voltar para 2, correto? Então, essa resposta aqui, ó, vai dar 1.300 metros. Então, foi a distância que esse avião percorreu, correto? E isso aqui, ó, tá em qual alternativa? Letra C. Vamos para a próxima questão. Próxima questão tem aqui uma pirâmide, correto? E essa questão, vou focar aqui na tela com vocês, por quê? Porque a gente vai relembrar de um conceito aqui da pirâmide também. Nela está falando assim, ó, que tem essa pirâmide e observa que tem altura e uma lateral.
Dentro dessa pirâmide, vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo esquematizado ali? Sim. E aí eu tenho uma base dessa pirâmide que vale quanto? Que vale 12 centímetros, vale 12 metros, mas tem uma medida igual a 12. E observa também que o raio ali dentro é a metade de todo o diâmetro, correto? Então o diâmetro, ou seja, a base da pirâmide que mede 12, quanto mede a metade? 6. Então é essa medida que nós vamos alimentar essa informação dentro do triângulo retângulo para a gente conseguir aplicar a relação métrica possível e encontrar o lado que está faltando. Foca comigo no slide para a gente resolver mais essa questão. A leitura está falando assim, ó, uma empresa quer adicionar seus produtos que tem o formato de uma pirâmide de base quadrada em caixa de papelão para exportação, ok? A altura da caixa de papelão deve ter a altura mínima de... Então, observe, eu quero saber quanto é essa altura. E o que eu tinha falado ali anteriormente, ó? A medida dessa caixa todinha aqui, ó, é 12. Então, quanto vale a metade? Vale 6. Então, quer dizer que esse raio aqui vale 6. Então, nesse triângulo aqui, ó, que está sendo esquematizado, eu não tenho essa altura, correto? Aqui é o raio que vale 6, que é o apótema daquela pirâmide, e eu tenho esse lado aqui valendo 10. Pergunta aos senhores, quem é minha hipotenusa? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus, que nesse caso vale quanto? Vale 10. Então, no Teorema de Pitágoras que eu tenho, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa vale 10. Cuidado, porque muitas vezes a gente está querendo isolar sempre a variável que a gente quer encontrar. E nesse caso, ela não é assim, tá? B e C tanto faz, pode ser H quanto R, tá? Então, eu vou colocar ali, ó, H ao quadrado. E o R vale quanto? Vale 6. 6 ao quadrado. Correto? Gente, 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. Tá? Conservo o H ao quadrado. E quanto que dá 6 ao quadrado? 6 vezes 6 é igual a quanto? 36. Pessoal, lembrando que eu quero achar o valor do H. Então, eu tenho que isolar ele. Então, 36 que está positivo, passa para cá, negativo. Correto? Que é igual a H ao quadrado. Então, 100 menos 36 dá quanto? Dá 64, que é igual a H ao quadrado. O que esse ao quadrado vira lá do outro lado? Lembra? Vira raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 64 é igual a H. Pergunto a vocês, qual que é a raiz de 64? 8. Então, 8 o quê? Centímetros. Então, se está perguntando qual que é a altura dessa caixa, ele tem que ter uma altura mínima de 8 centímetros, correto? Para caber esses objetos, esses produtos que essa empresa precisa armazenar. Compreendido? Então, observa, não é tão complicado, eu só preciso conhecer quais são os elementos que eu tenho. Nesse caso, eu tenho hipotenusa, eu tenho cateto e tenho cateto. Correto? Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Se tivesse trabalhado com outras medidas, eu ia para as relações métricas. Vamos para a nossa quinta e última questão para a gente ver o que está falando. Está lá assim, ó. O balão que fazia propaganda para uma empresa de amortecedores, Mokoff, era observado por duas crianças distantes 50 metros uma da outra. Ok? Está aqui embaixo, ó, duas crianças, certo? E elas estão com uma distância de 50 metros. Vamos já parar para a gente anotar uma informação. Se dessa criança até esse ponto tem 10, e dessa criança até a outra criança tem 50, então desse ponto até a outra criança falta quanto? Quanto que é 50 menos 10? 40. Então, eu já tenho essa medida aqui, que não foi dada a informação, mas eu consigo enxergar isso aqui, correto?
No instante em que essas crianças observam o balão, ele estava acima de um poste, com uma das crianças distante 10 metros desse poste. Então está aqui essa informação. Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. A figura abaixo ilustra essa situação. A altura H que o balão estava do chão em metros nesse instante vou identificar para vocês aquilo que eu falei lá no início da aula. Vou colocar um Tzinho ou um T pequeno de cabeça para baixo. O que eu estou pegando? E vou pôr um pontinho aqui nesse H. Lembra dessa relação lá no início? Ela fala que H ao quadrado é igual a M vezes N. Observe que não importa quem é M e quem é N, mas eu trabalhando com essas medidas, o que eu tenho que encontrar? Altura. Altura eu não tenho, então vai ser H ao quadrado. Quem é M e N? Pode ser 10 e 40, como pode ser 40 e 10. A ordem aqui, ó, não vai alterar os meus cálculos, ok? Então eu tenho assim, ó, que H ao quadrado é igual a 10 vezes 40, que vai dar quanto? 400. Só fazer, ó, 1 vezes 4, 4 e leva os dois zeros. O que o A ao quadrado vira? Raiz do lado de cá, correto? Já ensinei para vocês essa redução. Professor, eu não sei a raiz de 400. Vamos com calma. Qual que é a raiz de 4? É 2, ok? Quantos zeros tem aqui? Tem 2. A gente tem que reduzir pela metade, então vai ficar quanto? Um único zero. Então, qual que é essa altura? Esse balão aqui, ó, ele está a 20 metros de altura. Onde que tem essa alternativa? Letra A, ok? Então, meus queridos alunos, este é o conteúdo que fala sobre as relações métricas no triângulo retângulo. É um conteúdo que muitas vezes cai em provas e na maioria das vezes está pedindo o Teorema de Pitágoras. Então é esse Teorema de Pitágoras que precisa estar aqui, ó, memorizado na cabeça de vocês. Lembrando, a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo reto. E o ângulo reto é aquele que vale 90 graus. Então a hipotenusa é chamado de A. Os outros dois lados são chamados de catetas. Não importa quem é B e quem é C. O importante é a gente identificar onde é que está a hipotenusa. Muito obrigado por mais essa aula. Eu espero ter ajudado vocês no mais esse conteúdo e bons estudos a todos.